A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Depois de algum tempo a gente está voltando a gravar alguns vídeos para ajudar algumas pessoas, para ajudar algumas vidas, através da meditação da Palavra de Deus. Com certeza, você que acessar esse vídeo, algo proveitoso você pode extrair para o seu aprendizado, para o seu melhoramento com respeito a este assunto que quero discorrer em poucos minutos através deste vídeo. O texto que eu quero ler, ou o texto que vou ler, encontra-se no capítulo 12 do livro de Números, 12, o versículo 1 a seguir. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Estes versículos da Palavra de Deus para uma rápida reflexão no dia de hoje. E eu quero falar sobre liderança, sobre o líder que Deus constitui sobre a nossa vida. E é muito importante a gente entender que sempre o Senhor levantou líderes para governar ou para liderar sobre o seu povo. E nos dias atuais, ele continua fazendo isso, levantando pessoas, levantando líderes, estabelecendo em algum lugar para conduzir o seu povo. Quando Paulo escreveu a Tito, ele diz assim: Por esta causa eu te deixei em Creta, para que colocassem em ordem as coisas que ainda faltam. Então Paulo deixou um jovem obreiro, um jovem pastor chamado Tito, em Creta, para que ali ele colocasse em ordem as coisas que ainda precisavam ser colocadas. Então o Senhor, ele se preocupa em levantar pessoas, independe de idade, para que possam liderar o seu povo. Mas muita gente tem dificuldades para ser liderado. Às vezes a pessoa, porque é mais velho de idade, mais velho no ministério, ele não quer ser liderado por uma pessoa mais jovem de idade ou uma pessoa mais nova no ministério. Mas se foi o Senhor que colocou, se foi o Senhor que estabeleceu, então o nosso dever, a nossa obrigação é auxiliar esse líder, é ouvi-lo e cooperar com o mesmo
para que assim possa desenvolver o trabalho aonde ele foi colocado pelo Senhor. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, e muita gente tem essa dificuldade de ser liderado. E isso causa problemas, isso causa dificuldades, e até mesmo vem causar atritos em relacionamentos de lideranças, porque não aceitam essas decisões. Mas quando o Senhor chamou a Jeremias, ele chamou ainda no ventre. Quando ele chamou Davi, Davi era um rapaz muito novo, mas ninguém imaginava que o Senhor iria chamá-lo para ser o substituto de Saul. Aquilo ou aquela decisão tomada por Deus através do profeta Samuel causou um espanto, um assombro diante dos seus irmãos. E o que não dizer de Samuel, que desde cedo ele já estava auxiliando o sumo sacerdote Eli no templo. Então, a Bíblia Sagrada relata muitas pessoas que foram chamadas por Deus ainda cedo, muito cedo, e outros já de idade mais avançada foram chamados pelo Senhor para exercerem lideranças, e como temos exemplos também dentro da Bíblia Sagrada. Então, aqui nesse texto, nós encontramos 3 personagens que, além de servirem ao mesmo Deus, eram irmãos de sangue: Moisés, Arão e Miriam. E todos eles exerciam alguma coisa, alguma função diante do povo de Deus. Miriam era uma profetisa. O Senhor o levou a profetizar quando passaram as águas do Mar Vermelho. Arão foi escolhido para o sumo sacerdote. Era uma grande responsabilidade que Deus colocara em suas mãos. E Moisés foi o líder, o homem que o Senhor chamou para liderar todo aquele povo que saiu do Egito, uma multidão. Mas o Senhor, como diz as Escrituras, falava com Moisés face a face. É tanto que a Bíblia também relata que Moisés, quando saía da tenda, quando saía da presença de Deus, ele cobria o seu rosto com o véu, porque o seu rosto brilhava. Então, ali estavam Moisés como líder, Arão e Miriam, seus auxiliares. E, de repente, cria-se no meio desses 2 irmãos de Moisés, de Arão e de Miriam, uma conversa que Deus não se agradou. Eles dizem da seguinte forma: disseram, está no versículo 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então, às vezes, a gente não vigia, a gente não percebe que tudo aquilo que falamos, que dizemos ou pronunciamos, o Senhor está
é ouvindo, vendo e ouvindo e registrando. E quando o Senhor ouviu isso, ele chama os três à tenda e lá ele separa Arão e Miriam e vai ter um particular com eles. Vai ter uma conversa mais de perto, uma conversa para exortá-los, para aconselhá-los e dizer que ele, o Senhor, falava com quem ele deveria falar. Mas com Moisés, ele diz que com Moisés, ele fala de uma forma diferente. Ou seja, eu tenho um relacionamento, uma intimidade muito próxima com Moisés, porque Moisés está sobre ele a responsabilidade de transmitir as minhas palavras ao povo de Israel, ao povo que saiu do Egito. Então era uma grande responsabilidade. Às vezes a gente quer que o Senhor fale conosco, mas a gente não vigia nas nossas palavras, nas nossas decisões, nas palavras que pronunciamos diante da eleita de Cristo. E o Senhor, ele, como diz o nosso Deus através do profeta Jeremias, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então a gente precisa ter muito cuidado para não difamar, para não desrespeitar, para não ir contra as lideranças que estão instituídas por Deus. Então, por causa dessa questão, deste falar de Arão e de Miriam, a Bíblia também relata que o Senhor permitiu que Miriam ficasse leprosa. E afastaram Miriam do meio do povo, a isolaram, e ali ela passou um bom tempo para poder, assim, o povo perceber e entender que o Senhor estava realmente falando através de Moisés. Então, quando isso acontece no meio do povo de Deus, a obra de Deus, ela trava, ela anda, mas anda muito devagar. No caso aqui do povo de Israel, ficaram 7 dias sem levantar acampamento por causa da fala de Arão e de Miriam. Então, que Deus nos faça entender a cada dia que ele constitui lideranças sobre o seu povo para nos conduzir pela palavra do Senhor. E Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te faça uma pessoa muito próspera e você possa entender um pouco mais desta palavra. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, bendizer e exaltar o teu nome. Obrigado por esta pequena reflexão e aqueles que vão ouvir possam servir de orientação aos seus corações. Amém e amém. Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Curta aí o nosso vídeo, comentem, compartilhe, se inscreva no nosso canal e com certeza Deus vai te abençoar. Amém e amém. Até a próxima, se assim Deus permitir.